O vereador Fábio D'Alonso já está por aí, o vereador Maurício Peixer e também o vereador Odir Nunes parece que está pescando, não sei se está por aí. Alguém viu o vereador Roque Matei está aí também? A Débora, o doutor Denilson, o vereador Maurício está por aí. O vereador Odir não está ainda aí na plataforma, mas ele andou por aí. Há pouco estava vendo que ele estava aí uma meia hora atrás aí. Não sei como é que está a internet lá para cima, né, Fabinho? Aqui está dando problema, está alterando. Vou pegar a pauta aqui para começar, porque já tem quórum. Saudando todos os presentes, funcionários desta casa, quem nos acompanha pelo YouTube, e membros presentes dessa comissão, presidente vereador Richard Harris, secretário vereador Fábio D'Alonso, membros vereador Roque Matei, vereador Fábio D'Alonso e o vereador Maurício Peixe. Estamos ainda sem conexão aqui com o vereador Odir, mas estou vendo que está buscando conexão. Saudar a presença da vereadora Tânia Larson, também do doutor Denilson, da doutora Débora, da nossa secretária Sabrina, do Antunes aí que está nos acompanhando com um debate aí. Eu vou até alterar a ordem aqui da comissão. Antes eu só quero colocar aqui em discussão a leitura e votação da ata anterior, a ata 16ª e a 17ª das reuniões ordinárias. E quero no mesmo momento pedir para que nós não façamos a leitura, mas que possamos colocá-la em aprovação. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os vereadores que concordam. Ok, está aprovado. Leitura do expediente. Passa o vereador Fábio D'Alonso, recebeu aí o expediente? Ok, passa a palavra ao nosso secretário, o vereador Fábio D'Alonso. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, o nosso corpo técnico, os nossos convidados, o tenente Antunes, vejo ali a vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, tenho aqui o ofício sem número 67-69-486/2020, Secretaria de Governo. Senhor presidente, o ofício número 6230, Câmara de Vereadores de Joinville, da Comissão de Legislação e Justiça, protocolado na Secretaria de Governo sob o número 20.009-84-403, dígito 1, que solicita o encaminhamento de informações e documentos para a instrução de processo de análise do projeto de lei número 51/2020, que autoriza o Executivo Municipal a alienar área de terra não edificável isoladamente para Oxigênio Joinville e Transporte Limitado. Foi encaminhado para análise da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Em resposta, anexamos o memorando número 6750-277/2020. Assina senhor Jaumei José Duarte, diretor executivo. Temos também, senhor presidente, aí o memorando número 6750-277/2020, do CENINFRA. A Secretaria do Governo, em atendimento ao ofício número 6, número 6647-629 da Comissão de Legislação e Justiça e Redação da Câmara de Vereadores, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, por meio da Unidade de Controle Patrimonial, informa que o imóvel a ser alienado possui 2 confrontantes, conforme imagem 67-50-849, sendo a inscrição 1310-0505-6802, de propriedade de Oxigênio Joinville Transportes Limitado, cuja matrícula segue em anexo 67-50-334.
e outra inscrição 1310-0505-6759, de propriedade do município de Joinville, matrícula sob o número 25.199, entre parênteses, 67.50.356. Esta unidade permanece à disposição para qualquer outras informações que fizerem necessário. Deixa eu só fazer aqui uma observação até que a Sabrina nos encaminhou, e aproveito para agradecer, Sabrina. Feita a leitura, ela está aqui informando, eu passo conhecimento dos senhores vereadores, que as imagens que citei nesse memorando ficarão disponíveis para consulta na Procuradoria Legislativa e anexo ao projeto físico. É isso, né, Sabrina? Ok, presidente. Está feita a leitura dos documentos e essas duas observações que acabo de fazer por orientação da senhora Sabrina. Obrigado. Obrigado, vereador e secretário da comissão, Fábio Alonso. Vou seguir aqui para a pauta. Eu só vou alterar a pauta, até em respeito a todos que estão aqui. O convidado, o Antunes, até pedi desculpa já pelo tempo, passou 30 minutos, mas não foi um problema nosso, foi de ordem além da nossa, fora do nosso controle. O problema da internet aí, a Câmara conseguiu restabelecer agora e nós temos uma orientação jurídica que as reuniões sejam transmitidas aí pelo YouTube para dar publicidade às reuniões. Então, por isso que nós nos atrasamos. Mas seguimos em frente agora. A reunião técnica convidado para a discussão do projeto de lei complementar 17/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson. Nós havíamos encaminhado um convite lá à secretaria e a secretaria encaminhou aí a presença do Antunes, que é o gerente lá do Departamento de Trânsito da nossa Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública. Eu vou antes, porém, até para que a respeito aqui, o vereador Maurício é o relator, mas aproveitando que está presente a vereadora Tânia Larson, passar e depois para o vereador Maurício Peixe, para que ele possa fazer os questionamentos, e depois nós passamos para o Antunes, ok? Vereadora Tânia Larson. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, Antunes e quem nos assiste pelo YouTube. Em relação ao nosso projeto de lei, que permite também que os carros do Centro do Bem-Estar Animal de urgência e emergência possam trafegar através do Giroflex nas vias de faixa de ônibus, nós observamos que os veículos não estão alencados, né, como prestadores de serviço de urgência e emergência, e são realmente destinados à saúde pública e também transportam vidas. E vidas, às vezes, que por questões de segundos não podem ser salvas, porque até do trânsito, de parar em semáforo, do congestionamento, às vezes no sol, às vezes na chuva, até porque os carros também do Centro do Bem-Estar Animal, eles não estão adequados, né? Eles não têm, a cabine deles, ela não tem cobertura, as caixas de transporte ficam expostas ao ar livre. Nós temos imagens de animais sendo transportados num dia de chuva, também num dia de sol, e isso é complicado. Então, a gente fez esse projeto de lei, Antunes, onde eu gostaria que fosse muito bem estudado, não sei se pode ser através do projeto de lei, se pode ser decreto, mas o caso é o seguinte: pela lei estadual, animais são seres sencientes, né? São vidas, então eles merecem também o respeito, aonde que a gente luta para que eles também tenham a urgência e emergência de fato, porque aquilo que eu falei, imagina um SAMU levar um ser humano de um atropelamento em um carro aberto, sem estrutura nenhuma, no sol, na chuva. É lamentável, não é? Da mesma forma, nós que lutamos por vida animal, com eles. Então, aonde que a gente fez esse projeto, aonde até o vereador Maurício Peixe, ele é o relator, mas é de suma importância para o município, né, que a gente possa fazer essa mudança na lei, né, atualizando para que também os carros do CBE com Giroflex, as ambulâncias do CBE possam também transportar nessa via de faixa de ônibus com urgência. Tá? Então, eu me coloco à disposição e agradeço, Antunes, a sua atenção em relação a esse projeto.
Obrigado, vereadora Tânia Larson. Vou passar a palavra ao relator, para que possa entrar com os questionamentos. Em seguida, passo para o Antunes. Vereador Maurício Peixe. Obrigado, vereador Richo. Saúdo Vossa Senhoria, também os demais vereadores da comissão, a vereadora Tânia, proponente desse projeto, a nossa secretária Sabrina e a nossa procuradoria jurídica, doutor Denilson e doutora Débora, e também agora o nosso convidado, né, que é essa a questão, a nossa questão colocada, Antunes. É o seguinte, a gente recebeu um parecer da Procuradoria Jurídica contrário ao projeto, porque é uma lei, quem regula isso é uma lei federal, né? E que estabelece, inclusive, corredor exclusivo para ônibus, como é que se diz na lei, né? Mas já foi aberto algumas urgências, né? E pode trafegar por essas faixas, tanto ambulâncias, né, como também táxis, quando ocupados, podem utilizar. Nesse caso, outros pedidos que foram feitos, realmente eu votei contrário, não foi para frente, porque quanto mais a gente utilizar, mais vai atrasar os ônibus, né? E não é esse o motivo nosso de fazer corredor exclusivo para ônibus e ser utilizado por vários aí. Inclusive, agora está sendo por moto, né? E nesse momento é bom porque os ônibus não estão circulando. Mas depois, como vai ficar quando tirarem as motos, né? Quando os ônibus voltarem e for retirar as motos, como é que vai ter esse controle? Nesse caso específico, eu entendi que é uma situação de urgência, emergência, que é, como a vereadora Tânia diz, né? É vida animal. Então, e a quantidade é mínima, né? Mínima. Eu acho que deve ter 3, 4 veículos apenas se tiver isso. Então, não utilizaria em demasia. Mas, todavia, acho que na questão jurídica ela é pela ilegalidade, mas ela tem mérito. E aí a gente poderia costurar com vocês, né, que fazem o órgão de trânsito, e aí também deveria ter, eu acho que quem permite isso, provavelmente, além do prefeito, a secretaria, o CEPUD. Então, essa é a pergunta maior, como é que ficaria? Vocês têm ciência disso? Já foi tentado? É possível, Antunes? Porque daí, se não for possível realmente, se tiver impedimentos, é lógico que a gente não leva para frente. Mas eu acredito que tenha mérito, sim, é bom e são poucos veículos que vão utilizar essa faixa exclusiva. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. O vereador Maurício Peixe é o relator do projeto. Vou passar a palavra para o Antunes, para fazer essas considerações aí e para que o vereador Maurício Peixe possa construir seu parecer aí. Okay? Antunes, com a palavra. Boa tarde, vereador. Está me ouvindo, vereador? Vereador, está me ouvindo? Todos estão ouvindo. Tá, é que a internet aqui na região aqui da CEPROT ela é péssima, mas enfim. Nós já até respondemos, acho que através de ofício, essa demanda aí, vereador. Primeiramente, boa tarde, né, a todos os vereadores. A causa ela é muito nobre, mas nós temos que ver as questões legais para que seja implementado, então, esse tipo de autorização aí. Lembrando que a lei hoje, ou melhor, o decreto 15.088 de Joinville, ele diz que pode andar no corredor de ônibus, táxis, vans escolar, ônibus de fretamento, inclusive, através de decreto foi regulamentado também que pode transitar na faixa exclusiva veículos para transporte de executivos. É claro que isso aí tudo tem que estar registrado na CEINFRA, né? E possuir a placa de aluguel. E, é claro, com o cadastro no CEINFRA, então esses veículos eles estarão isentos da penalidade de multa, né? Porque eles estão amparados, eles estão autorizados. A questão aí
da autorização para o transporte dos veículos e da CBEA, nós entendemos assim, o que diz o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro? Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização, de operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, ou seja, eles estão amparados para transitar no corredor de ônibus, desde que, é claro, eles possuam o dispositivo de luz ali de emergência, né, que seria o giroflex, e o sistema sonoro, que seria, então, a sirene. Então, nós entendemos que é viável. Tem algumas cidades que têm a ambulância para transporte de animais, né, com o giroflex e com a sirene. Então, nós entendemos que isso é possível aqui em Joinville, porque está amparado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Uma vez foi suscitado aqui para nós outro tipo de veículo. Não, nós não somos desse entendimento. Por quê? Porque o Código de Trânsito é claro e diz que tem que ter o giroflex e a sirene. Então, até porque se abríssemos um leque maior, como é que a fiscalização conseguiria cobrar isso, né? Porque seria muitos veículos que por ali transitariam e não teriam a autorização. Então, não pode. Agora, nessa questão de ter um veículo caracterizado com uma ambulância, giroflex, sirene, e ali transitasse, nós não vemos problema, tá, vereador? Nós somos do entendimento que nesse caso aí poderia. Acho que falou aí, cortou aí a transmissão do Antunes. Estamos sem te ouvir, Antunes. Travou aí a tua internet, mas deu para compreender aí. Eu penso que Só voltar lá um pouquinho, vereador Maurício, só deixa ele reiniciar ali. Antunes, está nos ouvindo, Antunes? Pelo que eu compreendi, pode liberar desde que o carro seja caracterizado devidamente como uma unidade de transporte, como as nossas ambulâncias aí, os carros de emergência, né? Acho que essa... Antunes? Passa a palavra enquanto... Aqui fica prejudicada... Aí, voltou. Deixa eu passar lá. Pelo que eu entendi, Antunes, a sua posição aí em relação à condição de liberar aí é desde que tenhamos um veículo caracterizado. É isso? Isso, um veículo caracterizado como ambulância, só que é claro, né, seria para o transporte de animais aí. Não vemos nenhum empecilho nesse sentido, tá, vereador? Porque o Código de Trânsito é claro, né? Ele fala que seria um veículo para transporte de urgência e emergência. A gente sabe que nesses casos, né, teria a emergência, a urgência de se conduzir esse animalzinho aí para atendimento aí na clínica veterinária. Ok. Então, passar a palavra ali à vereadora Tânia Larson, tem um questionamento para fazer. Acho que depois, não sei se o vereador Maurício ainda quer comentar mais alguma coisa. Libera o som para a Tânia lá. Senhor presidente, eu quero agradecer, estou muito feliz pela informação do Antunes, mas também deixar claro que Florianópolis é utilizado, tá? Nas faixas de ônibus, os carros de IBEA, eles são com giroflex e eles são liberados, até porque, por ser de saúde pública, eles são utilizados para o transporte de emergência e urgência dos animais também atropelados, vítimas de acidente ou que venham, né, de algum resgate, onde estão em estado doente. Então, eu fico feliz dessa posição que o Antunes passou para nós, e com certeza, até conversando com o diretor Osmari, no dia que a gente teve essa conversa, ele colocou, senhor presidente Richard, que o caso do giroflex e da adequação, que são somente 3 carros, são 2 carros, que utilizam, né, que fazem esse transporte de animais do CBE. Então, isso não tem problema, eles vão adequar, né, mas é importante que os animais tenham atendimento prioritário e emergencial nesse trânsito do dia a dia aqui da cidade, né? Mas eu agradeço, tá? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tânia.
Maurício quer encerrar aí, mais algum questionamento? Libera o som para o Maurício lá. Sim, presidente. Eu não sei o teor completo do projeto da vereadora Tânia, vou ainda ver, mas vejo que com a resposta do Antunes, já está certo que nós podemos adaptar sim. O ideal seria ser feito por decreto, pelo prefeito, né? Porque compreende isso, mas não tendo, pode ser feito por lei, e até bom por lei, porque fica aí ad eternum, né? Então, fica para sempre e é bom. Agora, não sei se o vereador até não está lá compreendido que tem que ser utilizado o giroflex, adequado, então o giroflex. Agora, o Antunes falou em sirene. Não, nesse caso, não está no projeto, a sirene, né? Mas também não vejo motivo de colocar a sirene, né? Porque a ambulância, se ela entrar no caso de atendimento, saúde, teria que ter. O cachorro fica doido, né? Mas, não dá para colocar a sirene, penso eu. Eu acho que não é bom colocar a sirene, né? Então, deixar somente com o giroflex e o escrito lá, porque todos os carros da prefeitura e do CBEA vão estar escritos, né? Lá o CBEA, atendimento a animais, enfim, vai estar caracterizado, e daí já resolveria. Então, vou dar o meu parecer aí favorável, quero agradecer aí o Antunes, né, pela informação que deu, e daí, vereador, até verificar com a sua assessoria, né, para ver se o projeto está todo adequado. Obrigado, presidente. Bom, obrigado, vereador Maurício Peixe. O vereador Odiro, acho que levantou a mão, deixa eu ver se está aqui na plataforma. Está aqui. Cheio. Vereador Odiro, libera o som lá, vereador Odiro. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o vereador Richard colocou com muita propriedade exatamente não como nós vamos botar um animal dentro de uma ambulância e tendo uma sirene, evidentemente que isso causaria um estresse muito grande. No entanto, eu também entendo que isso deveria ser feito por decreto através do prefeito municipal. Então, mas eu acompanho o relator, senhor presidente, sem problema nenhum. Acho interessante que, até porque são poucos, então eu acompanho. Eu quero pedir para falar como eu faço. Tá liberado, Odiro. Senhor presidente, está ouvindo? Estou ouvindo agora. Eu acompanho o relator. Concordo com Vossa Excelência de que, na realidade, colocar uma sirene numa situação dessa seria algo que traria para os animais um grande problema, o estresse, e concordo plenamente, embora eu acho também que deveria ser feito por decreto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Odir. Agradecer ao Antunes, agradecer à vereadora Tânia Larson e a presença dela nessa reunião. Obrigado pela exposição. Acho que o vereador Maurício Peixe agora já está coberto aí das suas dúvidas. Podemos preparar o relatório. Okay? Então, agradecer ao Antunes a presença. O vereador, posso falar? Seguimos aí na distribuição das proposições aos relatores. Projeto de Lei Complementar 57/2019, de autoria do vereador... Vereador Richard. Richard. Alguém queria falar, não sei quem pediu, não sei se foi o Antunes. O Antunes gostaria de usar a palavra ainda, presidente. O Antunes. É que eu não estou vendo ele aqui, está sem sinal. Antunes, está ouvindo, Antunes? Eu estou ouvindo, vereador. A questão da sirene ali que eu falei é porque todo veículo que ele é equipado com, o código fala, né, que ele é equipado com o giroflex, a sirene ela faz parte. E, na verdade, assim, não é questão de deixar o animalzinho estressado. A questão é que se o condutor desse veículo estiver numa situação de trânsito,
e até mesmo um veículo na frente, ou até mesmo motociclista ou algum outro veículo que viesse atrapalhar a trajetória, ele teria a sirene, que é mais alta que a buzina, para advertir esse tipo de condutor, tá? Então, é claro que, inclusive, se for aprovado esse projeto, eu até entendo que poderia ser feito um treinamento aqui no Detran, a gente se coloca à disposição, tá, vereadora? Para treinar esse pessoal e do uso correto, tanto da sirene como também do giroflex, né? Para que seja realmente usado em situação de emergência, porque nós temos vários casos de pessoas, de condutores que se aproveitam por estarem com um veículo caracterizado com sirene giroflex, acabam usando isso para benefício próprio algumas vezes aí, tá? Então esse é o motivo que eu falo de nós equiparmos ele completamente e a gente se coloca para treinar esse pessoal para que eles realmente saibam como utilizar esse veículo aí e para que não se torne aí depois motivo de comentário pela sociedade, tá bom, vereador Richard e Maurício Peixe e também a nossa vereadora Tânia Larson. Obrigado, Antônio, pela participação. Seguimos então aí para os próximos itens da pauta. Agradecer aí novamente ao Antunes e à vereadora Tânia Larson a presença. Projeto de lei complementar número 57, 2019, de autoria do vereador Roque Matei, acrescenta o parágrafo 3º, 4º e 5º ao artigo 2º da Lei 6.775, de 29 de setembro de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno derivado ou não do tabaco na forma que especifica. Relator, vereador Richard. Projeto de lei ordinária número 24, 2020, de autoria do vereador Natanael Jordão, denomina UBSF Comasa José Evaristo Reck, Unidade Básica de Saúde da Família no Comasa. Relator, vereador Odir. Projeto de lei ordinária número 71, 2020, de autoria do vereador Odir Nunes, fixa os subsídios dos secretários, prefeito e vice-prefeito, para vigorar na legislatura 2021-2024. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de lei ordinária 78, 2020, de autoria do vereador Richard Harrison, reconhece de utilidade pública a Associação OPA Antigos. Relator, vereador Maurício Peixe. E o projeto de lei ordinária 91, 2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a elaboração do anexo 3 da Lei 8.729, de 11 de setembro de 2019, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, alterado pela Lei 8.818, de 3 de abril de 2020. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Vereador Fábio D'Alonso, gostaria de pedir a gentileza, não só ao senhor, mas também aos nossos procuradores, um pouco de urgência, se nós pudéssemos, de repente, até fazer uma extraordinária essa semana, por conta essa ação específica aqui é para a contratação de técnicos em enfermagem, enfermeiros, tudo na área da saúde, para o Hospital Municipal São José. Então, está tudo lá aguardando, o secretário Jean pediu um pouco de urgência, porque tem uma série de regras aí para serem cumpridas, até para continuar os recebimentos dos recursos, enfim, tem que dar uma estrutura, tem um número significativo de pessoas também na saúde de atestado por conta do coronavírus, tal, e nós precisamos dar aos atendimentos algo que a nossa comunidade realmente merece, né? Então, o Excelência puder, junto com os nossos procuradores, dar uma atenção, e já também um recado aqui, o vereador Roque Matei, que é o presidente da Comissão de Orçamento, de Finanças, desculpa, e o presidente, depois eu converso também com o presidente da Comissão de Saúde, para que juntos possamos fazer um esforço aí, a pauta justifica aí, tem mais alguma? Na quarta-feira, de repente faz na quarta-feira, só vou ver como é que vai, se a doutora Débora, que provavelmente será ela para emitir o parecer, conseguir dar uma atenção a isso aí, se estiver faltando algum documento em relação ao pleito lá, a senhora já entrar em contato lá com a nossa assessoria. E no Legiscan está dizendo que é só finanças, nem passa na Comissão de Saúde, segundo o Legiscan, né? Não quero ser o dono da verdade aqui, o que está dizendo lá o Legiscan. Então, essa é um pedido aí, se o senhor puder dar uma atenção, vereador Fábio D'Alonso, agradecemos aí. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de lei complementar
número 17/2020. Esse aqui já foi, teve a discussão lá com a vereadora Tânia Larson, mas nós não temos ainda o parecer. O vereador Maurício vai construí-lo lá agora, a partir das informações. O projeto de lei ordinária 175/2019 é redação final, que denomina a Unidade Básica de Saúde Padre Luiz Facchini, a unidade de saúde localizada no Bemevolte. Em discussão, a redação final, não havendo discussão, os que concordam aí, sinal de positivo, encerrou aí esse projeto aí para o vereador Fábio D'Alonso. Ok. Projeto de lei ordinária 74/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar, adicional suplementar. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, trata-se de um crédito adicional suplementar no valor de 200 mil, voltado ao CEINFRA, e eu acompanho o corpo técnico da casa pela aprovação. Okay. Em discussão, o parecer do relator é pela aprovação ao projeto de lei 74/2020 do Poder Executivo. Não havendo discussão e votação, os que concordam. Ok. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei ordinária 79/2020, de autoria do vereador Wilson Paraíba, autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar a apresentação artística de grupo ou artista local, cultural, musical, dança teatral, com trabalho reconhecido pela Secretaria de Cultura e ou Turismo do município e da outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero parabenizar o vereador Paraíba pelo belíssimo projeto, não discuto a questão do mérito, ele vem defendendo essa bandeira, não é de hoje, se manifestando aqui no âmbito da comissão, também no plenário, mas infelizmente eu estarei acompanhando o corpo técnico da casa e dando o parecer contrário. Vale aqui também destacar que esta lei que ele apresentou, na semana passada, a lei Aldir Blanc foi praticamente regrada, regulamentada, e ela trata justamente desta questão desse repasse que o município de Joinville irá receber de 3.500.000 reais, e que contempla 3 esferas, podemos dizer assim: uma para espaços culturais, a outra voltada para editais, fica até 20% desse valor, e a outra que encaixa com o projeto Paraíba, que é o repasse direto aos músicos. Então, de uma forma triste por ter que dar o parecer negativo, né, por ter um vício de origem muito bem elaborado aqui pelo nosso corpo técnico, depois até peço a Vossa Excelência, se a doutora Débora desejar fazer alguma manifestação, acho que é importante, mas a boa notícia é que como falei, a lei Aldir Blanc vai contemplar essa intenção do vereador Paraíba, e como falei no início, tem todo o seu mérito. Hoje sabemos que os músicos estão passando grandes dificuldades e vem de encontro. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Doutora Débora, a senhora pode fazer uso da palavra, por gentileza, para explanar o parecer contrário do relator, que acompanhou o vosso parecer. Sim. Boa tarde, senhores vereadores. Conseguem me ouvir? Ok. Nesse caso, a proposição pretendia autorizar o Poder Executivo a contratar músicos, danças e outros eventos para serem transmitidos via online gratuitamente à população no tempo de pandemia. Nesse caso, nós verificamos que há uma ingerência do Poder Legislativo em atribuições típicas do Poder Executivo, escolher o que fazer e quando transmitir, e sem ainda a documentação fiscal de suporte, porque isso ensejaria custos, e nesse caso também não veio nenhum documento instruindo a proposição. Então, além dos custos, vício quanto à separação dos poderes e a reserva da administração. Em casos muito semelhantes, como aqueles da projetos Prata da Casa, já foram apresentados umas 2 vezes, se eu não me engano, nós também apresentamos essa mesma orientação, incidindo no informe técnico número 7, e por isso nós sugerimos a rejeição. Ok. Então, o parecer do relator ao projeto 79/2020, embora, como disse o relator, cheio de vontade de fazer algumas coisas acontecer, mas, infelizmente,
barra aí na legalidade. Então, portanto, agradeço a doutora Débora por nos direcionar em relação ao parecer. O parecer do relator é pela rejeição, coloca em discussão. Não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer do relator, vereador Fábio D'Alonso. Vereador Odir Nunes, o senhor está acompanhando aí? Vereador, ok? Concorda com o parecer? Só com sinal de positivo. Ok. Aprovado o parecer do relator. Projeto de Lei Ordinária 82/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar, adicional, suplementar, relator, vereador Richard Harrison. O parecer é pela aprovação. Eu quero só fazer aqui uma citação. Ele acompanha, na verdade, os técnicos da casa. Ele coloca aí 3.802.862,99 centavos do orçamento vigente do Hospital Municipal São José, com a finalidade de suplementar a modalidade de aplicação e despesa. O parecer do relator é pela aprovação. Coloco em discussão, acompanhando os técnicos da casa. Não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer. Vereador Fábio, vereador Odir. Ok. Está aprovado o parecer do relator ao projeto de lei ordinária 82/2020 do Poder Executivo. Próximo é o projeto de lei ordinária 89/2020, de autoria do Poder Executivo. Também autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Roque Matei. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais membros da comissão, os técnicos da casa, quem nos assiste pelo YouTube. O projeto 89/2020 realmente veio do Poder Executivo e é para autorizar crédito adicional de 8 milhões, ok? O meu parecer acompanha o parecer técnico também e é pela aprovação, presidente. Ok, o parecer do relator, vereador Roque Matei, ao projeto 89/2020 é pela aprovação. Coloca em discussão. Não havendo discussão, os que concordam. Show. Sinal de positivo, ok. Está aprovado. A emenda modificativa 1/2020 ao projeto de lei ordinária 60/2020, de autoria da vereadora Iracema do Retalho. O assunto modifica o artigo 1º do projeto de lei ordinária 60/2020. O relator, o vereador Odir Nunes. Libero o som ao vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso projeto, o parecer é favorável com a emenda. Obrigado, senhor presidente. Ok, o parecer do relator ao projeto, a emenda modificativa 1/2020, é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereador Maurício Peixe. Libera o som, vereador Maurício. Desculpa, presidente, porque a gente só vê a emenda, inclusive no diário, né, na pauta, e eu não sei do que se trata o projeto, né? Estou aprovando, vou aprovar, eu não sei o que modifica para a emenda, então isso que eu gostaria de saber. É uma alteração de uma rua ali, que houve mudando a metragem só da rua, só uma alteração de informação aqui redacional, inserindo a metragem correta na rua, ok? Então, em discussão, os que concordam com o sinal de positivo com o parecer do relator vereador Odir, vereador Fábio, ok, está aprovado. Deixa a palavra aos... tem mais uma aqui, só um pouquinho. Tá. A apresentação do parecer técnico, desculpa, eu estava encerrando aqui, tem um item aqui que estava mais abaixo, não tinha lido aqui. A apresentação do parecer técnico do recurso contra o ato da presidência protocolada no dia 25 de maio de 2020. O relator, vereador Roque Matei. Libera o som ao vereador Roque. O recurso está no... Pois não. Só para informar, senhores, só um minutinho, Roque, o parecer, ele está fisicamente aqui comigo, mas ele está no plenário virtual também. Okay? Sim, ele está no plenário virtual, acho que todos têm acesso aí, né? Ok. Esse parecer técnico 165/2020,
vem até de uma solicitação na reunião passada, e nós tivemos o parecer dos técnicos da casa, tá? Em relação a um requerimento, a um pedido, né, que chegou para nós aqui, sobre ato ilegal, ilegítimo, imoral, praticado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio Aragão, em condução dos trabalhos, numa sessão, lá no dia 8 de maio de 2020. 18 de maio de 2020. Então, na realidade, essa manifestação dos vereadores, é um recurso, na realidade, né? Foi apresentado pelos vereadores, vereador Iracema, vereador Maurício Peixe, Ninfo, Koenig, Rodrigo Facchini e Odir Nunes. Foi protocolado no dia 25 de maio de 2020. Nós fizemos toda uma análise aqui, acompanhando também o parecer técnico, presidente, e eu gostaria de ouvir o técnico da casa, o nosso Denilson, tá? Em relação a esse parecer, né, que eu tenho aqui, a minha manifestação, mas seria importante, presidente, a gente ouvir os técnicos da casa também. Deixa eu abrir o som aqui. Eu vou passar a ouvir aqui, vamos ouvir o doutor Denilson, que fez aqui 6 páginas de um parecer. Eu vou pedir para que ele faça a leitura, ou faça pelo menos o resumo, a explicação, para que nós não passemos aí tanto tempo lendo ele por item a item aí, ok? Obrigado, vereador Roque Matei. Vamos passar a palavra ao doutor Denilson. Boa tarde, senhores vereadores, nossa secretária Sabrina, todos que nos acompanham, colegas servidores, doutora Débora. Pois então, senhores. Mais alto, que a gente não está ouvindo? Falo. Ficou melhor? Ficou melhor. Obrigado. Pois não. Pois então, senhores, nós fizemos uma análise técnica desse instrumento, até então inédito no âmbito da Comissão de Legislação e Justiça, embora previsto no regimento interno, acredito, desde a sua instituição, em 2013, sobre um recurso contra atos praticados pela presidência, né? Então, a análise que nós fizemos foi de verificar a natureza desse instrumento, cotejando a natureza desse instrumento com as atribuições da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A partir dessa análise, nós fizemos, então, uma verificação do que se trataria esse instrumento de recurso, para que, então, a Comissão de Legislação pudesse exercer a competente análise, né, relacionada com a sua área de atuação. Notadamente, os senhores sabem muito bem, a Comissão de Legislação se manifesta a respeito da constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos que lhes são apresentados, especialmente com especial ênfase no aspecto de admissibilidade das proposições. Então, o que nós verificamos? Um instrumento de recurso, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, ele se refere a atacar e impugnar atos jurídicos que tenham conteúdo decisório, ou seja, atos que estão produzindo efeitos, que estão estabelecendo determinadas disposições para uma relação jurídica, e o que se pretende com recurso é fazer com que uma autoridade revisora, dependendo do tipo de recurso que esteja manejando, né? Mas normalmente fazer com que uma autoridade posterior possa analisar as razões de direito e de mérito, eventualmente consubstanciadas numa decisão, para que isso seja sua revisão, anulação, modificação ou até mesmo esclarecimento, no caso do Poder Judiciário, quando, por exemplo, se opõe um embargo de declaração. Então, o que nós verificamos? O recurso ele dá notícia sobre um ato, de fato, praticado pela presidência, mas esse ato diz respeito a uma conduta perpetrada pelo presidente na condução dos trabalhos legislativos, né, ocorrido num contexto de uma sessão legislativa específica. Os senhores vereadores estavam realizando discussões a respeito de uma temática específica e, de acordo com os recorrentes, o senhor presidente, ao conduzir os trabalhos, teria se utilizado da fala em momento inadequado para exprimir as suas opiniões. Esse que já havia encerrado o momento adequado para que ele pudesse fazer isso, que no caso seria o horário destinado aos partidos. E assim mesmo ele exprimiu a sua opinião sem se valer do tempo que
todos os representantes, todos os senhores vereadores possuem, em razão da agremiação partidária a que estão vinculados. E também, de acordo com a notícia dos representantes, ele teria externado a sua opinião meio que se ingerindo nas funções do líder do governo, o que não poderia acontecer sob a ótica dos recorrentes, tendo em vista a posição que ele exercia no momento, né, enquanto presidente, na condução dos trabalhos legislativos. Como, em que pese, né, as afirmações, e nós não valoramos o conteúdo, né, das alegações apresentadas pelos senhores vereadores, nos ativemos apenas os aspectos de admissibilidade do instrumento manejado, nós verificamos que o ato que eles se dizem respeito, como versa sobre conduta, o ideal o recurso ele não seria um instrumento adequado para desconstituir esse ato, porque ele, em tese, não estaria produzindo efeitos jurídicos, né? Eventualmente, pode ser que o ato enseje mesmo alguma contrariedade ao regimento interno, às disposições regimentais, mas no âmbito da Comissão de Legislação, considerando a sua vocação, nós geralmente nós nos debruçamos sobre a eficácia jurídica ou a juridicidade de atos normativos, para saber se eles podem ou não podem produzir efeitos, para saber se eles estão de acordo ou em desacordo com o ordenamento jurídico. Mas são atos normativos, são atos abstratos, né? E a representação da notícia de um ato, de uma conduta que se operou em um plano concreto. Sendo esse o caso, talvez há que se buscar a verificação da responsabilidade, né, do agente político, cotejado sob o prisma da sua conduta, o que seria feito num outro foro, não no âmbito da Comissão de Legislação, que não dispõe de competências outorgadas pelo regimento interno para conduzir o competente processo político disciplinar, eventualmente. Considerando que, nesses casos, há que se assegurar ampla defesa, contraditório, e também se observar um princípio constitucional que é chamado de juiz natural, ou seja, o órgão competente dotado das atribuições é que deve conduzir o competente processo político, processo administrativo ou processo judicial. Então, por essas questões da ordem da admissibilidade ou inadmissibilidade da peça recursal, é que nós recomendamos à Comissão de Legislação no sentido de rejeitar o recurso. Mas, claro, né, a nossa opinião ela é meramente institucional, ela expressa uma opinião que a gente apresenta aos senhores sob o ponto de vista consultivo, e agora cabe à Comissão de Legislação decidir assim, qual providência efetivamente vai adotar. Da nossa parte, são essas considerações, senhores. Obrigado, doutor Denilson, pela excelente explicação aí. Eu apenas um pequeno comentário que faz esse sentimento aí de polarização da política tem nos colocado aí algumas paixões, né? alguns calores aí, mas que faz parte do processo democrático. Aliás, está sendo bem bacana esse último ano aí, porque está aflorando o que faltou aflorar na Câmara aí nos últimos 3 anos. Passar a palavra ao vereador Roque Matei, que é o relator do parecer, que acompanha o doutor Denilson e o técnico da nossa Comissão de Legislação. Vereador Roque Matei. Obrigado, presidente. Eu gostaria, primeiro, de parabenizar o nosso doutor Denilson, né, que fez uma explanação bem importante para nós, né, e, ao mesmo tempo, colocar que o requerimento que chegou aqui, né, o documento que chegou para nós, ele não faz muito sentido, ao meu ver, vir aqui para a nossa comissão, acho que pela exposição até do próprio doutor Denilson aí, ele é um documento que não caberia vir para a nossa comissão e sim, de repente, diretamente para a mesa ou para uma outra comissão. Então, meu parecer, acompanho o parecer técnico da casa, né? E eu até vou ler aqui o parecer. Diante de todo o exposto, recomenda-se à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a rejeição do recurso em exame, porquanto não preenchidos os pressupostos atinentes à sua admissibilidade, eis que o objeto é inadequado, o que se pretende impugnar não é ato jurídico com conteúdo
decisório, mas conduta, fato, de agente político observando em contexto específico, né? E também a Comissão de Legislação não tem a incumbência, nosso ver aqui, de apurar, para atuar nesse caso, né? Porquanto não investida de competência para apurar a responsabilidade e funcionamento dos agentes políticos. Esse é o meu parecer e vou aí em linha com o que o doutor Denilson acabou de colocar também, presidente. Era isso. Então, meu parecer é pela rejeição, ok? Obrigado, vereador Roque Matei. Coloca em discussão os encaminhamentos dados aí. Vereador Maurício Peixe. Libera o som, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores, aí, vereadores, não sei se as senhoras ainda estão aí, eu não acompanho todos, mas a quem está nos acompanhando. Eu acho que é uma boa oportunidade de a gente ter para discutir isso, que está acontecendo na Câmara e na política como um todo, né? E aí, quando eu li esse parecer, me veio já na mente uma comparação que a gente faz, né, com outras atividades. Mas com relacionado ao meu meio que eu vivo, católico, que diz mais ou menos o seguinte: olha, é o pecado mortal e o pecado venal. O pecado venal é aquele pequenininho, aquele que a gente repete quase todo dia. Pecado grave, por exemplo, um que a gente mortal, que a gente mata, né, rouba. Então, se for para matar, quando mata, roubo, é grave, aí a comissão teria competência porque fere realmente os princípios aí legislativos, né, de um erro de um presidente na condução que modifica um projeto ou que prejudica uma proposição. E aí eu concordo com a análise do Dr. Denilson, realmente, foi perfeita, só que também não tem para onde ir. Hoje, nós temos que entender que, vereador Richard, a democracia é boa, sim, mas tem que ser respeitada e entender o que é um poder. O poder legislativo, ele tem toda uma regência, ele tem todos os cuidados que nós temos que ter para não cair no descrédito, né? Ou não cair no ridículo, ou dizer, aqui faz qualquer coisa, ninguém liga mesmo. E mais ou menos isso que está acontecendo, e a gente sente. Nós, todos os vereadores, estamos apanhando muito da sociedade por algumas coisinhas que acontecem dentro da Câmara, que não é tão coisinhas, né? Elas vêm se repetindo e são levadas aí de barriga e não são feito nada. Então, nós temos que tomar uma providência. E aí, não é quanto ao ato do presidente, não. Eu estou falando como uma questão geral, que nós temos que cuidar com o poder. Há 24 anos atrás, quando eu entrei na Câmara de Vereadores, havia discussões fortíssimas, ideológicas, posicionamentos, né? Mas agressões verbais era pouco, porque quando tivesse, era chamado, o presidente parava imediatamente a sessão, cortava o som, porque não deixava se alastrar em posicionamento pessoais, de ofensas pessoais e tudo mais. Ou acatar alguma coisa que está realmente em desacordo. A gente fazia isso, está em desacordo, não faz. Por exemplo, o servidor público ou cargo comissionado jamais poderia falar mal. Na época não existia rede social, né, até não existindo, para outra pessoa, ou caluniar, ou falar, ou ofender. Então, tinha-se todo o respeito pelo poder. E, enquanto poder, eu digo, não fora das suas circunstâncias, que é a Câmara de Vereadores, porque nós somos todos iguais. Mas dentro da Câmara de Vereadores tem que se respeitar, sim, um todo. Assim como nós respeitamos o servidor, eles nos respeitam, né? Nós somos todos para o bem comum da cidade. Mas o que eu estou vendo hoje, tem servidor aí, comissionado, que atacou o vereador, eu fui um atacado, e que não foi tomado posicionamento nenhum. Tem vereadores que estão passando do limite, de ofensivos, inclusive. Isso o presidente tem que se tomar providência. E também atos, por exemplo, como nós entramos em comissão, tem que seguir um regimento. O regimento é para isso. Eu estou vendo aí situações de presidente de comissão, primeiro que não segue o regimento, né? Não segue o regimento. E aí, vereador Richard, não é com o senhor. O senhor tem sido conduzido à comissão de legislação dentro do regimento, dos parâmetros, não é, mas outros que eu acompanho, que dão palavra excessiva para vereadores, né?
e rompe a hora que quer, e para a hora que quer, não dou a palavra, não respeito, e ninguém sabe para onde vai. Então, só faltou, doutor Denilson, dizer assim, ó, aonde recorre a isso? O que faz? Não é a Comissão de Legislação, concordo plenamente, mas onde nós vamos procurar alguma esfera que não seja judiciária, que isso não é bom, mas aqui dentro da Câmara de Vereadores, para que nós possamos fazer a Câmara realmente seguir um regimento interno, seguir aquilo que é a norma protocolar de um poder que nós não estamos mais tendo. Infelizmente, nós não estamos mais tendo normas protocolares de poder, e aí cada um faz o que quer, né? Quer cada um fazer o que quer. E aí que eu quero colocar a situação. Ô, doutor Denilson, eu vou acompanhar, eu entendi, eu li, compreendi, é isto mesmo, só que o pecado venal, pequeno, pecado pequenininho, quem é que vai discutir? Quem é que vai tomar a decisão? Para onde nós vamos? É isso que eu queria deixar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão ainda o parecer do nosso relator, o vereador Roque Matei, acompanhando o do doutor Denilson, o parecer técnico da casa. Não havendo mais discussão, coloco em votação os que concordam com o parecer. Vereador, ok. O vereador Odir não está mais, não está na plataforma. Eu busco algumas informações no final de semana, segunda-feira eu fico ávido para a fala. Conversava de manhã com o vereador Fábio D'Alonso, embora tenha recebido recomendações de não entrar no assunto, porque dizem que não é pertinente à nossa realidade da municipalidade, mas quando a gente percebe algumas coisas que estão tomando força no governo, principalmente no governo federal, e por onde verificamos as condições econômicas de sustentabilidade dos governos municipais e estaduais, eu via um leilão de papéis, 3 bilhões de reais. Isso é um leilão sem nenhum tipo de orientação. Isso se fosse dentro do município, dentro do estado, e a gente para a cadeia, né? Mas, infelizmente, como a distância é grande e aqueles que nós nos responsabilizamos eles pela verificação online das ações do governo federal, por exemplo, né, esses 3 bilhões de papéis, ou seja, aquilo que, sabe, aquele empréstimo que você faz, que você negocia, tal, isso está lá na conta especificamente do Banco do Brasil, 3 bilhões de reais. Você sabe por quanto foi vendido essas letras, aliás, esses papéis? Os papéis foram vendidos por 300 milhões de reais. Só acessar lá a Secretaria do Tesouro Nacional e as células do Banco do Brasil, vocês vão ver. Isso que nos deixa extremamente preocupado, e você entra numa crítica dessa, alguns entram sobre essa polarização. E isso é além da polarização, na verdade, porque esses recursos são nossos, isso é dinheiro público, E aí quem comprou foi o BTG. Quem é o BTG? Eu não vou entrar nos nomes, deixo que os senhores também façam um pouquinho de esforço, assim como eu tenho feito aos sábados e domingo. Mas, enfim, o BTG é uma unidade privada que pertence a alguns indivíduos ligados ao governo e compraram por 300 milhões de reais. Então, de 3 bilhões por 300 milhões de reais. A interesse de quem? Qual foi o caminho que foi usado para fazer isso? Então, é só uma pequena crítica que faço, porque são ações como essa que devem ser tratadas assim como ações de corrupção e ações perigosas, inclusive. Talvez, inclusive, isso tenha feito a queda do presidente do Banco do Brasil. Então, isso fazem 15 dias que aconteceu, e é bom que a gente possa fazer e acompanhar essas leituras, porque esse recurso, antes de ser deles, era nosso, dos municípios. Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, só para... Vossa Excelência fez a provocação com relação ao projeto da saúde, muito pertinente, né, assunto importante para que nós dessemos aí a celeridade necessária. Se os nossos técnicos, o doutor Denilson, a doutora Débora, nos der a condição de quarta-feira podemos apreciar essa matéria, aí Vossa Excelência, o vereador Roque, poderíamos fazer em conjunto, né, com a Comissão de Finanças, e aí estaríamos aí deliberando tanto na legislação como finanças e dando continuidade a esse projeto de suma importância para o município de Joinville. Então, só deixando registrado isso, e se a doutora Débora e o doutor Denilson conseguir até quarta-feira, eu estou em condições.
Doutora Débora, a senhora acha que é possível fazer? Que daí eu faço a convocação já da nossa comissão, para que a gente possa se reunir de maneira conjunta. Eu precisaria olhar o projeto, ver como ele veio instruído, se está com toda a documentação, conhecer melhor o que diz o projeto. Mas se tiver tudo certo, sim, daria. É realmente questão de ver os documentos e saber do que se trata. Eu deixo para convocar, então, amanhã, a gente pode fazer isso na quarta. Eu libero o som do vereador Maurício Peixe. Presidente, como eu acompanho um pouquinho e sei que é para a contratação de pessoas para a área de saúde, é importante, dá uma verificada, vereador Fábio D'Alonso, ficou relator, né? Se já veio do Conselho Municipal de Saúde, né, a ata, aprovando, passou por lá, já veio, porque outras vezes não veio, daí atrasou mais ainda. Só pedir para verificar. Tá? Obrigado. Já veio, Maurício, vereador Maurício, já está lá. Vereador Fábio. Eu ia responder, ia comentar já que o Jaume está acompanhando também a sessão virtual, a comissão aqui, para estar em sintonia e dar se colocar à disposição da doutora Débora para possíveis esclarecimentos. Por gentileza, Jaume. Ok. Então, vamos deixar previamente convocada para... Eu acho que o horário bom aí, antes das comissões, seria 13h30 na quarta-feira, né? Porque fora disso nós podemos ter problema com as outras comissões, né, vereador Maurício Peixe? Presidente, eu não posso, mas eu acho que a sugestão do vereador Fábio D'Alonso é boa. 16 horas começa a reunião de finanças, né? Nós poderíamos lá 16h15, por aí. É a minha proposta. Assim, concordarem, a gente pode fazer em conjunto a partir das 16 horas, ok? Melhor. Então, eu vou encaminhar um ofício convidando a comissão de finanças para que nós possamos fazer de forma conjunta. Em discussão, encaminhamento do ofício. Não havendo discussão, os que concordam. Presidente, só tem que ver, não vai passar pela comissão de saúde também? Não, pelo legislativo, não. Ok, então. Okay. O Maurício também concorda, não precisa passar lá na comissão de saúde, ok? Ok. Então está, Sabrina, às 16h15, encaminhar só um ofício para que a gente possa se reunir de maneira conjunta lá com a comissão de finanças do vereador Roque Matei para ele fazer a leitura lá do encaminhamento, ok? Os vereadores que concordam, sinal de positivo aí, só para redundante, mas está ok, está aprovado. Deixa a palavra aberta ainda aos senhores vereadores. Os nossos técnicos, alguma posição? Doutor Denilson, doutora Débora. Não havendo mais nada. Sabrina, secretária, tem alguma? Não? Então está ok. Declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado a todos.